Bom, vamos lá então. Luiz, para começar, sempre é bom, você se apresenta, fala um pouquinho da Conscope para a gente, você, a sua história com a Conscope, rapidamente, para quem não conhece, o que é, o que faz, né? Depois a gente começa a conversar um pouquinho sobre tecnologia. Tá ok. Bom, meu nome é Luiz Domingues, sou engenheiro de infraestrutura, sou o responsável, gerente responsável pela área técnica da Conscope no Brasil. Trabalho com isso, eu trabalho com tecnologia já há mais de 30 anos, então já estou ficando bem velhinho aí. E especificamente com infraestrutura, há um pouco mais de 20 anos aí. E trabalhei em vários locais, né? Eu fui desde integrador, trabalhei em distribuidor, hoje trabalho na Conscope, eu trabalho no fabricante. Me especializei com infraestrutura desde prédios corporativos tradicionais até o ambiente de data center, então tenho especialidade nesses mundos. Hoje falando um pouco mais por causa da tecnologia, falando um pouco mais de área de healthcare, um pouco mais da área industrial, mas a gente acaba essa longa jornada aprendendo um pouco de todos os mundos aí, especializando em algumas coisas. E hoje na Conscope, né, como eu falei, sou responsável pela Conscope, né, da parte técnica da Conscope e Conscope Brasil. E a Conscope hoje é uma das maiores empresas de conectividade do mundo. Estou presente no Brasil há mais de 20 anos no Brasil, tem uma longa história. Ao longo dos anos, a Conscope veio adquirindo algumas empresas. As mais recentes, que vocês já ficaram sabendo, que já estão há algum tempo falando, que é a própria Taiko, né? Alguns anos a gente adquiriu a Taiko, então toda a parte daquela conectividade que a TE tinha, hoje faz parte da Conscope, com a linha NetConnect, que era a AMP, a gente acabou mudando o nome para NetConnect. O nome E hoje é NetConnect, né? Aquela linha NetConnect. que era AMP virou NetConnect, absorvida pela Conscope, aí junto com a Systemex, que é uma marca que está com a Conscope há tempo também, né? Exatamente, a Systemex, a tradicional brand da Conscope, altíssima performance, então continua também a gente, os dois são nosso carro-chefe aí hoje, então o NetConnect ao longo dos anos veio conquistando bem o mercado, e quando o cliente realmente precisa de uma qualidade, de uma tecnologia, uma performance mais avançada, acaba indo para o mundo de Systemex. Mas os dois navegam muito bem. A linha NetConnect, tradicional AMP, né? Mas a linha NetConnect é uma linha muito querida aí no mercado, porque atende muito bem. Ela em si já tem um elevado nível de qualidade, então é um excelente produto. Então sempre tem muitos clientes que gostam dessa nossa linha. Inclusive, Aí eu, as primeiras instalações de cabeamento de par trançado que eu fiz ainda na década de 90 foram da linha NetConnect, né? Depois que a e, gente, né, veio o Systemex, ainda acho que nem o legal. Systemex tinha sido lançado aqui no Brasil na época, né, em 90 e pouco. A gente primeiro usava o NetConnect, depois é que chegou o Systemex. Até por coincidência, essa semana, um cliente que eu instalei na década de 90, quando veio para o Brasil, e agora eles estão aqui de volta aqui, e chegou aí na gente também, mas também foi naquela época lá, né? Foi uns pioneiros aí NetConnect e depois Systemex. Sim, não, é tradicional, é uma marca muito bem quista pelo mercado pela sua tradição. Então, quando um pouco se falava de cabeamento, essa linha NetConnect já desvendava, na verdade já andava, já era distribuído em todo o Brasil aí. Então, se você quando a gente vai visitar alguns clientes no norte, nordeste, que é algo até mais difícil, de encontrar, porque no sul, sudeste é mais tranquilo, mas lá no norte, nordeste você vê bastante NetConnect instalado também. Então hoje a Conscope também já abriu toda uma frente no norte e nordeste do país para continuar atendendo esses clientes que têm essa necessidade das nossas linhas. E fora isso, agora recentemente a gente adquiriu a Conscope adquiriu a Ares. Então a Ares é um grande fabricante de produtos para service provider e para parte, principalmente a parte de equipamento. Então, a coisa mais simples, o equipamento mais simples é o mais conhecido. Se vocês olharem aquele box, aquele
aquele modem que está na mesa de vocês, a maioria aí, não importa qual operadora, a maioria vai ter um equipamento da Aeris em cima da mesa aí, ajudando vocês aí na entrada aí dos equipamentos de operadora. Então, é um equipamento muito conhecido também para quem trabalha nessa área. Junto com a Aeris veio a nossa Aeris, que é esse mundo mais de externo, né, planta externa. Veio também a parte da Ruckus, né? Então a Ruckus faz parte aí do portfólio da CommScope. Ruckus é conhecida pela parte de switches e principalmente pelas antenas aí, Wi-Fi, que são de alta performance aí, que os clientes também gostam bastante. Então, o Ruckus é um produto muito bem conhecido no mercado, principalmente por causa dessa antena, e tem toda a linha de switch também. E outra coisa que a gente já adquiriu já faz um tempo, isso não é novo, faz parte do portfólio, agora ela ficou em evidência mais por causa do 5G. Então a gente tem toda a Brand Andrew também, que é nossa, então todas aquelas antenas de 4G, 5G e fora outros equipamentos que nós temos também, faz parte do portfólio da Andrew aí. Então também bem conhecida no mercado aí. Agora com o 5G voltou à tona, então a gente está ajudando muitos clientes aí com essa história de desenvolvimento de 5G no Brasil, no mundo inteiro, não só no Brasil. E essas nossas antenas aí são bem cotadas. Bom, Marcelo, acho que teve um probleminha, mas vou continuar falando. Então essa é a história da CommScope aí no mercado. Então é uma empresa já está há muitos anos aí e o mercado já entendeu bem quem é a CommScope. Eu finalizei falando das antenas 5G da Andrew e falando aí Até eu vi, estava falando das antenas da Andrew, né? Que já faz um tempinho, né? Que já faz há mais de 10 anos, eu acho, tá, André, tá com a CommScope, né? Sim, sim. Então, ela só está mais em evidência, ela, na verdade, sempre esteve em evidência no mercado dela, é claro, mas agora acabou entrando mais em evidência para alguns clientes, principalmente pela história do 5G. A gente tem as outras antenas normais, mas por causa do 5G, ela acabou entrando em mais evidência aí. Tá. Agora, falando em Isso me ajuda. 5G, a gente ouve que 5G e outras aplicações aqui vão querer um edge data center, né? Porque o 5G vai precisar de muito menos latência, 1/10 da latência de um 4G, muito mais velocidade. Então, se você não colocar as informações próximas aqui ao ponto, né, que vai usar isso, que são as antenas 5G, pode dar problema, né? Então, edge data center está começando a estourar por causa disso, por causa dos carros autônomos, por causa da automação industrial. O que você tem de novidade nessa parte de edge aí? Então, a Edge Data Center acabou virando uma extensão e é engraçado, dois grandes mundos de clientes, digamos assim, não é dois clientes, mas dois mundos de clientes vão brigar no mundo inteiro por essa fatia desse Edge Data Center. Então, desde das telcos, né, das empresas de telecom, é uma fatia interessante para eles ter os data centers Edge. Você pega algumas operadoras já construindo já esses data centers mais próximos do cliente. E os hyperscale também é de interesse dos data centers hyperscale, que hoje ficam aqui no Brasil, principalmente no Brasil, acaba ficando dentro de um MTDC, no Multi-Tenant Data Center, né? E vão começar a brigar também por essa fatia. Então, no mundo inteiro isso está acontecendo e acredito que no Brasil não vai ser diferente. Então, a necessidade de estar mais próximo do cliente, né? da informação. Você ter a menor latência, ter a necessidade de qualidade da informação. A gente tem que lembrar que hoje nós já somos exigentes com relação à informação que nos chega. Imagina as próximas gerações que já nascem com um celular grudado na mão. Então vão ser cada vez mais exigentes com relação a essa qualidade. E várias outras informações. Por exemplo, você pega o Gartner fala que até final aí de 2021, entre 2022, a gente vai ter em torno de 25 bilhões de dispositivos conectados no mundo, então é um número considerável. E boa parte desses dispositivos conectados estão na parte da própria do dia a dia das pessoas, né? Das automações que nós temos aí, dos dispositivos inteligentes entrando dentro das residências, dos carros autônomos, se bem que carro autônomo, o conceito do carro autônomo é mais ter o processamento dentro do carro, poucas coisas acabam saindo para uma informação ou
na verdade, pouco a análise ou necessidade de dados chegando nessa ponta do carro autônomo não é tão grande assim, mas é aquela história, né? Então, em grandes quantidades, eu preciso ter a recepção e processamento disso também chegando nos data centers, e o Edge vai ajudar isso também. Você falou de indústria, então é engraçado quando a gente fala, quando a gente fala de IoT, as pessoas lembram muito do mundo pessoal ou do mundo residencial, que são os grandes consumidores, mas a gente tem que lembrar que tem dois grandes players nesse mercado de IoT que vão crescer, já estão crescendo e vão crescer daqui para frente, e o Data Center Edge vai ajudar nisso, que é tanto a indústria quanto a área de healthcare. Esses dois mercados, a área de saúde, esses dois mercados vão demandar muitos dispositivos IoT. Então, ter uma plataforma, ou ter, perdão, um conceito de data center edge onde consiga entregar ou receber essa informação com maior qualidade, menor latência, isso é fundamental. Então, os data centers edge hoje são promissores. Mais uma vez, a gente pensa muito no Brasil, porque realmente é o nosso mercado, mas isso é o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, você começar a espalhar um pouco, ter os grandes centros, os grandes data centers, os grandes hyperscales, esses data centers que hoje aqui no Brasil fica mais em MTDCs, vão continuar crescendo também, mas os edges vão ter uma parcela. E não só o conceito de data center edge, eu vou te dizer vou até além, até a questão do processamento em edge. Então, a gente vai começar a ver caixas, né, de ruas, né, os painéis de ruas de distribuição com características mais inteligentes para processamento também, porque agora fica mais fácil, principalmente com a questão de 5G, a questão do wireless. A gente está falando um pouco de smart pool, né, os postes inteligentes também. Então, principalmente quando a gente fala em smart city ou mesmo num ambiente de campus, que você precisa, porque como uma boa parte já conhece, né, a história do 5G, eu diminuo o meu raio de ação, então preciso de uma quantidade maior de antenas. Então a gente começa a falar também de postes inteligentes para receber essas antenas e ajudar também nessa distribuição da informação. Então a gente começa a falar de edge até na questão de produtos, né, ou dispositivos mais próximos do cliente, realmente dentro desses locais diferenciados, locais onde antes a gente nunca tinha pensado em ter um data center ou um processamento mais avançado, hoje começou a se tornar uma necessidade. O Conscope até desenvolve alguns produtos para isso, por exemplo, fibra energizada, que você consegue ter um local centralizado, e levar já a informação já com fibra ótica, levar para esses dispositivos os dados e já alimentar o dispositivo sem a necessidade de ter que construir toda uma estrutura, uma instalação elétrica para esse local mais afastado. Porque um dos desafios aí de você ter equipamentos por uma Smart City ou até mesmo numa indústria de longa distância, você quer se aproveitar do benefício da fibra ótica de alta velocidade, longa distância, mas o dispositivo está na ponta, você sabe que vai precisar de energia elétrica. Então, sim, se você puder realmente, como você falou, levar um cabo de fibra ótica, uma longa distância, alta velocidade, e também alimentá-lo com algum recurso que a fibra ótica tenha, ótimo, porque aí você só precisa levar aquele cabo ótico lá energizado e pronto, resolveu o seu problema, né? E muitas vezes uma Smart City vai sair da onde isso? De um Edge Data Center que de repente está numa esquina, numa educação pública, um lugar que a gente, como você falou, de outra maneira, a gente não imaginaria que ia colocar um data center ali, né? Exatamente, mudou. E com o Edge Data Center acaba vindo com processamento local e acaba tendo também os data centers ainda continuam centralizados também, como eu falei, o crescimento desses data centers aí dos hyperscales, né? Google, Microsoft, Amazon. Então esses caras vão continuar necessitando também de grandes velocidades para processar. Lembra, mais de 70% do processamento que acontece do tráfego IP dentro de um data center, mais de 70% é dentro do data center. Então a gente começa a falar de novos transceivers chegando no mercado. Hoje,
2020, a gente já sabe que 2020, o que a gente fala dos transceivers aí, as QSFPs de 100 GB, vai virar, brincando, né, de carne de vaca, todo mundo vai começar a ter um grande consumo desses transceivers de 100 GB, mesmo porque quem está saindo, ou começou a desenhar um data center, ou quem está saindo dos 10 GB, não está migrando mais para o 40 GB, porque o preço dos dispositivos, dos transceivers, estão muito próximos do 40 GB e do 100 GB. Então, o 100 GB vai acabar se destacando. E o que nós já estamos prevendo aí já um grande crescimento esse ano e um crescimento considerável a partir do ano que vem, já são os transceivers de 400 GB, tanto para processamento dentro de um Edge Data Center, quanto no processamento dentro de um Data Center Hyperscale, e até mesmo para os data centers corporativos, né? Os grandes data centers corporativos aí que demandam essa necessidade de velocidade, acabam tendo essa questão aí de necessidade de 400 GB. Então, a gente está falando aí... Luiz, dá licença um pouquinho, eu só coloquei na tela aqui um slide aqui sobre os transceivers de 400G, tá? Se você quiser se referir ao QSFP, o SFP, aí já está na tela, tá? Então, como vocês estão vendo aí na tela, então basicamente são duas linhas de pensamento, né? A gente tem as OSFPs e a QSFP-DD. Então, são as QSFPs aí que o mercado está adotando para rodar 400 GB. A gente começa a falar de novos switches, né? Switches de 32 portas, onde você coloca os 400 GB. A ideia do 400 GB não necessariamente é você comunicar diretamente dois equipamentos com 400 GB, mas você pode ter, por exemplo, ter um fan-out, você sai com 400 GB de um lado e alimenta 4 equipamentos de 100 GB. Ou dois isso que é bem bacana, né? Porque é uma coisa que a gente não estava acostumado com no mundo até 10 GB, né? Onde era um par de fibras ali, ponto a ponto a ligação e acabou, né? Com um QSFP como esse que está aí na tela, você tem um cabo de fan-out, de um lado 400 GB e do outro lado 4 portas, né? 4 conexões de 100 GB que podem ir para 4 switches ou 4 servidores distintos, né? Isso vem até de encontro que os próprios fornecedores de equipamentos acabam fornecendo, ou falando muito no mercado. Começou timidamente lá em 2015, quando a gente começava a falar de Fabric. Então aí começou a falar hoje a gente fala muito forte o Leaf Spine. Então essas novas tecnologias acabam ajudando essa nova tecnologia ou distribuição de rede acaba ajudando fomentando a necessidade dessas velocidades. Justamente por isso eu posso ter no Spine uma porta com uma capacidade maior disponível para os Leafs aí dependendo da necessidade de cada um. E isso já é um salto para a gente começar a falar de 800 GB, que esperamos que esse ano já tenha alguma diretriz aí para 800 GB. E já grupos começando a falar e querendo criar aí normativas, né? Começando a pensar em 1.6 tera, por exemplo. O pessoal não para lá, né? Quando está chegando o pessoal já está pensando no outro e já tem um pessoal coçando para pensar no outro ainda, né? São bem criativos. O pessoal começa... E sabe o que é engraçado, Marcelo? Só interrompendo um minuto. Sabe o que é engraçado? Quando nesse mundo, a gente aprendeu a não duvidar das coisas. Porque se você pega no passado e fala, poxa, mas 10 GB, 10 GB, quando eu vou usar 10 GB? Que não é... Lembra lá em 2001, 2002? Sim. Não, 1 GB até de bom tamanho. Hoje a gente está falando que 100 GB já é algo que vai começar a difundir muito esse ano e já estamos com 400 GB normalizado e já pensando em 800, 1.6 tera, que era algo que a gente comenta de 400 GB e 800 GB há, sei lá, uns 5 anos já no mercado e agora as coisas começam a se tornar realidade. Então a gente não pode duvidar desses caras que estão sentados lá pensando. Sim, sim. E eu lembro que há alguns anos, já faz vários anos, né, quando eu soube que na Intel, quando eles estavam desenvolvendo chips, tinha 3 equipes, uma trabalhando no atual, um no próximo e o outro no posterior, em paralelo, né, e daí eles se revezavam, né, o que
acabava de lançar um processador, essa equipe movia lá para daqui a 2 gerações e a próxima virava da vez, e assim ia rodando permanentemente. Isso não deve ter mudado muito, mas no mundo da rede deve ser assim também, né? O pessoal está com 400, o 800 está saindo do forno e tem a terceira equipe lá já pensando no 1.6 tera, né? Se você pensa no consumo, e é engraçado que você pensa no consumo de tecnologia, normalmente nesse mundo vamos falar do mundo de data center, que é mais tranquilo de falar, principalmente por causa dessas velocidades, é o que os grandes consumidores, você percebe que os hyperscalers são os grandes consumidores dessa tecnologia, então por isso que a Conscope sempre tem produto desenvolvido para esse mercado, porque a gente trabalha em conjunto com os grandes hyperscalers, principalmente nos Estados Unidos, né? Então a gente tem muita parceria. Então o que eles comentam das suas necessidades, a gente vai para a mesa, vai para a bancada e começa a desenhar uma solução para atender as necessidades deles. A hora que desenvolve, que tem tudo certo, que atendeu a necessidade deles, aí as grandes telcos, as telcos mundiais aí acabam consumindo, depois vem os grandes data centers corporativos, e aí acaba chegando, uma hora acaba chegando até no pequeno data center, né, que está lá na ponta lá. Então é um ciclo interessante aí. Então por isso que a Conscope sempre está envolvida aí nesse mercado. Então hoje, por exemplo, em todos os comitês normativos no mundo inteiro sempre tem uma presença aí de alguém na Conscope, justamente por conhecer. E o mercado, é interessante que o mercado brasileiro, ele, é claro, não tem a mesma velocidade de consumo de alguns mercados que a gente tem no mundo, mas temos grandes clientes que acabam tendo essa necessidade e acabam saindo à frente. Por exemplo, Marcelo, já está escutando? Voltei. Então, estou só comentando enquanto na sua queda aí, falei que o mercado brasileiro ele não é tão voraz o consumo quanto, por exemplo, alguns mercados que nós temos no mundo, mas ele também não fica muito atrás. Então, temos clientes aqui no Brasil que, quando tem o desenvolvimento de uma tecnologia, ele acaba consumindo. Então, por exemplo, nós temos já no Brasil instalado o que a gente comenta da fibra M5, que há alguns anos a gente já vem comentando no mercado. Então, bastante soluções que nós temos aí de desenvolvimento para esse mercado de data center de alta tecnologia, alta velocidade, a gente acaba tendo aqui no Brasil para alguns clientes específicos. Sim. Junto com essa FPDD, você acabou de mostrar aí, né, por causa dos 400 GB. Então, basicamente, a gente tem aí algumas novidades no mercado, né? Então a gente está falando aí dos conectores que já é conhecido, né, de 12 fibras, a MPO de 12 fibras. Nós temos já, junto com o conector de 12 fibras, a gente tem os conectores de 24 fibras, MPO. E algo que a gente está falando para esse ano também já está desenvolvido e vai começar a ter no mercado também, os conectores de 16 fibras, MPO de 16 fibras. Então, 12 e 24 é algo normal e 16 fibras também vai começar a entrar. Por que a gente começou a falar de conector de 16 fibras? Porque a gente tem alguns clientes que começaram a pedir isso para a gente lá fora. Se você pega o mercado de hyperscale, quando a gente começa a falar em 400 GB, eles gostam muito do conector de 16. Quando a gente começa a falar do mercado corporativo, eles gostam de... Pode falar. Sabe por que 16 fibras, né? Aí você vai explicar um pouquinho, né? Por que exatamente 16 e não ficar no 12 ou 24, que é o tradicional do MPO que muita gente conhece, né? Então, quando a gente começa a falar, por exemplo, em tecnologia, que é o que vocês estão vendo na tela, de 400G base SR8, o SR8 quer dizer que eu preciso de 16 fibras, né? 8 lane aí para transmissão. São 4 de TX, 8 de TX e 8 de RX. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso usar um conector MPO de 24, usando as 8 do lado direito e a 8 do lado esquerdo, eu fico com as 8 do meio apagadas. E posso usar um conector de 16 fibras, como vocês estão vendo na parte de baixo, onde eu uso todas as fibras dele. Então, é uma única linha de 16 fibras. Então, se você pega metade é para TX e a outra metade é para RX. Como os mercados de hyperscale
praticamente eles vão fazer conexão direta ou uma conexão e vão separar isso no fan-out direto para outro equipamento, umas conexões, muito conexão direta, eles acabam utilizando o de 16, que para ele é mais fácil e acaba fazendo uma conexão e não tem problema nenhum. Quando a gente começa a falar do mercado corporativo, os consumidores de mercado corporativo, o mercado corporativo consumidor desse tipo de tecnologia, como nem sempre eles têm a certeza que eles vão fazer um projeto onde vai ter uma conexão direta com 16 fibras, com um conector de 16 fibras, e ele já está no mundo meio tradicional de 12 fibras e 20, muitas vezes de 24 fibras, ele acaba optando e mantendo o de 24. Porque o de 24 fibras eu posso ter, como vocês estão vendo aí, uma conexão direta e fazer ou com fan-out ou dois equipamentos rodando 400 GB, sem problema nenhum. Como eu posso, se eu for migrar, por exemplo, e for fazer um BiDi que só preciso de 2 fibras, eu uso o mesmo conector de 24 e conecto aí um módulo MPO e LC na frente, eu acabo tendo uma flexibilidade no meu projeto do data center. Então, o mundo corporativo acaba gostando um pouco mais do de 24 quando a gente começa a falar na questão dos 400 GB. Então, nós vamos ter os dois produtos. Então, que for o melhor desenho para o cliente, como sempre a gente pensa no cliente, qual é o melhor desenho para o cliente, qual é o melhor projeto, nós acabamos orientando, olha, aqui é melhor você usar essa solução ou aqui é melhor usar essa outra solução. Então, temos os dois. O mercado, como eu comentei, Hyperscale, acaba adotando quase sempre o MPO de 16. Só que quando a gente fala também, por que a flexibilidade? Se a gente falar, por exemplo, em 400G base SR4.2, aí o meu próprio conector MPO de 12 já resolve o assunto, porque como eu faço a multiplexação para cada fibra com 2 canais, então eu consigo, no mesmo que vocês estão vendo aí do lado direito, um conector de 12, eu consigo trafegar os mesmos 400 GB. Então a Conscope ela dá essa flexibilidade para o cliente, para saber o que ele está projetando. E se ele já tem instalado, por exemplo, como eu comentei, então um cliente que ele tem instalado OM5. O OM5 ele pode pegar e rodar os seus 400G base SR4.2, que não vai ter problema nenhum. Ah, Luiz, então o OM4 da Conscope não vai trafegar? Sim, também vai. O que muda é a questão de distância. Então, por exemplo, se é um data center edge, as distâncias aí do OM4 atende bem também, então não tem problema. A gente só tem que se preocupar com o futuro, o que vem por aí. Então, sempre que é um projeto novo, a gente sempre tenta argumentar com o cliente de que ele pode necessitar dessa diferença no futuro. Além disso, apesar de não estar aí, a gente tem que lembrar que aí, quando a gente fala SR8 ou SR4.2, a gente está falando de fibra multimodo. Mas a gente tem também os transceivers e as soluções também para monomodo. Então, por exemplo, se o cliente quer rodar 400G base DR4, que é monomodo, que utiliza 8 fibras, também é a mesma coisa. A diferença é que o DR4 eu vou até 200 metros. Ou, por exemplo, um FR8. Um FR8 eu vou até 2 quilômetros. Então, tudo depende do projeto do cliente. É engraçado que quando a gente tinha velocidades até 1 GB, você tinha duas opções. É uma velocidade de 10 GB para mono, o outro para multi, né? Chegou no 40, começou a aumentar. Agora a gente está falando em 400 GB. Para multimodo tem pelo menos essas duas, mas para mono tem outras tantas, né? E quando chegar a 800 GB, deve ter mais opções ainda, né? Está exponencial. Então, a gente precisa saber exatamente. Você quer rodar 400 GB? Multi ou mono. E dentro do multi ou mono, você tem opções. Depende de quantas fibras você quer utilizar, qual o conector, qual a distância. Tem uma engenharia que tem que ser feita por trás, né? Não é só lançar a fibra, lancei a fibra, agora põe qualquer coisa. Não, não é bem assim. Então, se a gente fala em multimodo, a gente tem pelo menos, né? Eu lembro de cabeça assim, são 3 para multimodo e 3 para monomodo. Então, multimodo eu tenho SR8, SR16, que foi a primeira, né? E tenho 4.2. E ainda estou falando monomodo, eu tenho DR4, FR8 e LR8. LR8 ele utiliza 2 fibras, tanto FR8 quanto LR8 utiliza só 2 fibras. Então aquela história de ter flexibilidade. Então eu posso ter um módulo com 2 fibras.
E só que a FR8 eu vou a 2 km e a LR8 eu vou até 10 km, rodando, trafegando 400 GB. Tem muitos desses Então, e a hora que chegar em hyperscalers aí. 800 aumenta. E lembrando que para trás, né, se a gente for pensar de 40, de 25 GB até os 400 GB, que é o que está normalizado hoje. Se você pegar a tabela atual de todos os transceivers que nós temos, é um negócio impressionante. Foge daquilo que você acabou de falar. Ó, monomodo é isso, multimodo é esse. Aqui eu tenho 10 GB LR e eu tenho SR para multimodo. Cara, hoje você pega a tabela de transceiver, é uma coisa muito impressionante. Eu lembro que eu vi umas estatísticas aí que em 30 anos de internet lançaram coisa de 8 velocidades diferentes em fibra e depois nos últimos 2, 3 anos dobrou essa quantidade, né? Com as novas velocidades, com os SMAs aí, os fabricantes fazendo novas versões compatíveis aí, explodiu essa quantidade, né? Não, explodiu mesmo. E isso, Marcelo, é muito importante o nosso ouvinte entender que é devido a tudo isso que o projeto de infraestrutura, o projeto de cabeamento estruturado tem que ser muito bem desenvolvido para suportar essas mudanças, porque senão você desenvolve todo um projeto agora, chega o ano que vem tem que mudar porque você não pensou nessas novidades que acabam entrando no mercado. A gente sabe que servidores, tipo, switches, tal, tem um ciclo de vida de 3 a 5 anos, para servidor, storage, né? E só que o cabeamento seu, a gente sabe que você não quer que ele dure 3, 4, 5 anos, porque para trocar depois, está embaixo do piso elevado, está dentro do rack, está conectado, você quer uma durabilidade bem maior da infra, né? Incluindo a fibra ótica, né? E aí você quer fazer um projeto inicial que vai durar com a fibra ótica 10 anos, pelo menos, e sabe que vai ter que conseguir trabalhar com 3 gerações, 4 gerações de servidores, e cada servidor novo, uma nova capacidade, nova velocidade, portas mais rápidas, então a flexibilidade é tudo. Você tem que projetar para as próximas velocidades e quantidades de fibra e conector, né? Sim. E se você não pensar nisso, nasce morto. Principalmente, um exemplo típico, né? Então, quantos anos a gente fala dos 3 tiers lá do projeto de um data center, né? Que é core, aggregation e distribuição e acesso. E hoje a gente está falando muito em spine leaf. Mudou. E quando mudou isso, mudou densidade de cabo, a densidade de portas, começou a mudar tudo. Então, essa é a importância de uma infraestrutura. Quem planejou adequadamente a infraestrutura suportou essa mudança dos 3 tiers para 2 tiers. E eu até brincar. Se você pega os grandes desenvolvedores de tecnologia, principalmente que estão falando agora de 800 GB e acima, a gente está falando para o futuro próximo, dependendo do tamanho do data center, de um tier. Tem um equipamento que comunica tudo, porque você começa a mudar o seu conceito de distribuição. Aí vem os novos conectores, né, que a Comscope também vai colocar no mercado, que são os conectores para suportar essas mudanças, né, que são o SN e o MDC. Então, a gente tem um outro também que a gente chama de CS. Esse CS a gente não vai ter, por exemplo, produtos específicos, bastidores, esse tipo de situação para esse conector, mas nós vamos ter os cordões híbridos. Então, se o cliente tem um equipamento com um conector diferente desses que nós vamos ter, é só usar o cordão correto. Então, isso não é um problema para a gente. Mas lembra que eu comentei da divisão? Então, esse cara aí, aqui nesse slide, nessas imagens, vocês podem ver bem a mudança. Então, por exemplo, eu posso ter um SN que, que suporta aí um equipamento com 4 entradas e eu divido um cordão, né, um cordão que tem lá 4 entradas SN e eu divido um SN para cada equipamento. Eu posso fazer nesse formato. Então, se eu tenho, por exemplo, 400 GB, como vocês estão vendo aí, 4 de 100. E olha que interessante, amanhã eu troco meu transceiver, quero um transceiver de 800 GB, porque o meu switch tem uma capacidade de suportar isso, né? Eu projetei com o switch que eu troco uma QSFP, coloco uma QSFP que é o dobro da velocidade por software, ou seja, qual for a característica dele, eu consigo aumentar para 800, eu tenho 800 com 4 de 200.
Então, eu já aumentei toda a capacidade, toda a minha estrutura. Então, o desenho da infraestrutura com novos conectores chegando no mercado. Então, é algo interessante, é algo que o cliente tem que ficar atento, porque ele vai, hoje ainda é algo muito novo no mercado, mas daqui a um tempo isso vai ser um dia a dia projetar com esses novos conectores aí. Então, você pega os grandes fabricantes de Esse transceivers, eles estão falando. SN, a gente Pode ficou um falar? tempão, 20 anos praticamente aí com LC, depois veio o MPO aí com 12, 24, você mostrou opções aí com 16, e de repente, né, depois do LC ficar esses 20 anos, deu esse baque aí do SN, MDC, e isso representa a densidade mais alta também. Aqui eu não tenho um tamanho dele, mas onde eu coloco um LC duplex, eu coloco quantos SN? Ele fica na vertical, né? Ele é um pouco, ele fica na vertical, né? Mas ele é um pouquinho maior, os quatro, se você falar em quatro juntos, ele é um pouquinho maior que um LC, tá? Mas assim, Que é o LC duplex. um LC duplex. Então realmente ele é bem pequeno. Assim que chegar as minhas amostras, né? Eu já estou pedindo as amostras. Eu mando um para você dar uma olhada aí como que é esse conector. É muito interessante, todos os dois são muito interessantes. Ah, justamente por causa da densidade. Lembra que a gente falou? Mudando a característica, como eu faço a minha distribuição de rede, meu desenho de rede, minha arquitetura de rede do meu data center mudando, eu começo a ter mais densidade. Para ter mais densidade, eu preciso ter novos produtos. Então, por exemplo, se a gente pega lá um data center edge, que é normalmente o data center edge eu estou falando de um tamanho mais reduzido. Então, todo espaço é importante lá dentro. Então, eu preciso ter dispositivos que suportem isso, ou novos produtos que acompanhem essa necessidade. Ou se eu estou dentro de um data center corporativo, um grande data center corporativo, que eu começo a ter necessidade de densidade com grande velocidade, eu preciso desses novos dispositivos. Então a Coscope já é conhecida, então se a gente pega os nossos bastidores lá, o UD, então já tem uma grande concentração de cabos nele. Tem outros também, né, no mercado, que a gente comentei esses dias, eu fiz até uma apresentação sobre os nossos bastidores. Então a gente tem outros bastidores também, que é justamente para ter essa maior densidade e favorecer isso ao cliente. Então, essa é a ideia. Então, novos projetos, novos designers, novas arquiteturas, novos produtos para acompanhar. Isso sempre foi a regra da Comscope, sempre Então, ajudar o cliente nesse então, desenvolvimento. então você tinha bastidores aí de ultra alta densidade, que em 2 U's, 4 U's, você tinha algumas centenas de conexões LC, e agora com SN você vai ter capacidade de talvez o que? Triplicar ou quadruplicar essa densidade? Mais ou menos Exatamente. isso, talvez. Então, por exemplo, você pega um UD nosso de 2U, que eu tenho um LC, tenho 288 portas duplex, LC duplex. Então, a ideia é justamente isso, ampliar essa capacidade aí de densidade por porta. Então, ajudar isso no Uhum. cliente, porque ele vai precisar disso. O cliente que consome esse tipo de produto, ter essa necessidade de tecnologia, vai precisar. E só lembrando os ouvintes, né, aqueles que estão sentados, falando, pô, mas eu mal tenho 40 GB no meu data center. O amanhã, para o mundo de tecnologia, ele é muito rápido. Então, hoje você pode não ter isso, mas daqui a uns 2, 3 anos, isso pode mudar consideravelmente. Com certeza. Agora, voltando um pouquinho para o Edge Data Center, pegar um gancho ali do Edge. O Edge Data Center, como a gente comentou, fala um pouquinho, ele vai atender bastante indústria, o IoT, né? E aí esbarra no outro problema, né? A gente tem tradicionalmente dispositivos de automação, dispositivos de automação predial, industrial, usando redes BACnet, Profinet e vários tipos de redes que usam fios que não são os estruturados. E a gente está vendo chegar agora para esses dispositivos todos um jeito de você chegar com Ethernet ali na ponta a um custo menor, que seria utilizar com cabos, em vez de 4 pares, né, o cabo de um único par, o single pair Ethernet. Como é que você vê isso, essa chegada aí? Vou botar na tela um slide aqui que você comentou sobre ele, né, do single pair Ethernet. Como é que é isso? Explica um Então, pouquinho é para a gente essa interessante. novidade. É interessante, Marcelo, assim, o mercado de indústria vai ser um mercado consumidor desse produto, mas na verdade o mercado de automação em si, né? Não só da indústria, mas predial também.
Então, se você pegar a história do Ethernet com o par, a gente está falando disso desde 2015. Então, foi quando a gente começou a falar do 1000 base T1. Então, só que tinha distâncias limitadas, então tinha algumas características específicas para isso. Por exemplo, fazer cabeamento dentro de um automóvel, um ônibus, algo parecido. Então já se falava, já desenvolveu esse tipo de estrutura para fazer essa parte de chicote, algo um pouco que tenha distâncias reduzidas. Só que em 2019, aí a gente teve o I3Z, lançou aí, normalizou o 802.3 CG. Dentro do 802.3 CG, ele falou do 10 base T1, então, só voltando um pouquinho, então é lá em 2015 e 2016, então a gente tinha o 1000 base T1 e o 100 base T1, por incrível que pareça, o 1000 base T1 era para até 40 metros e o 100 base T1 até 15 metros, então eram as diferenças dos dois aí, com a característica de cabo, blindado, não blindado, mas basicamente isso. Então, em 2019, a gente teve um adendo, na verdade lançou o CG, né, o 802.3 CG, e a gente falando de 10 mega. Por que 10 mega? Porque quando a gente começa a falar desses dispositivos IoT, principalmente IoT ou outros dispositivos de automação, a velocidade ela não é grande, precisa ser confiável, ter uma confiabilidade, mas a velocidade não é grande. Então 10 mega atende mais aí de 80% desse mercado. Só que aí se esbarrava em outras questões, principalmente distância. Então a gente o 802.3 CG, ele criou regras para o 10 base T1S e o 10 base T1L. O S até 15 metros, para quando é local, coisa pequena, ou distâncias pequenas. E o T1L ele pode alcançar até 1 quilômetro. Então, isso é uma novidade interessante. E isso começa a viabilizar muitos projetos dentro de um ambiente de indústria, dentro do ambiente de automação, porque, como você falou, eu consigo ter só 2 pares. Então, se você pensar no conector, por exemplo, do IEC 63171-1, o tipo 1, que é o conector LC de cobre, porque LC de cobre, então esse é um desenvolvimento da Conscope, a Conscope ganhou até prêmio por esse conector. Ele tem um tamanho bem reduzido, eu coloquei até uma comparação aí para você ver, ele é 70% menor do que um RJ45 tradicional. Então eu utilizo um cabo com 2 pares, e eu começo a ter flexibilidade em um desenho de automação. Então eu posso alimentar um equipamento, eu posso levar isso e levar a comunicação dentro de um painel, dentro de uma máquina, dentro de uma iluminação. E fora isso, né? Então, além de ter um tamanho reduzido e ter uma distância maior, então eu acabo fugindo dos 100 metros tradicionais que a gente conhece da norma. Então, eu começo a atingir 1 quilômetro, eu começo a atingir uma grande variedade de dispositivos IoT. Nós sabemos que muitos dispositivos IoT acabam sendo por Wi-Fi ou wireless, né, em si. Mas alguns deles, principalmente aqueles que demandam umas características que tem que ser cabeada, essa é uma solução que vai atender. Então, eu acredito que a indústria daqui a algum tempo vai adotar bastante esse tipo de produto e o mercado de automação em si, porque tudo está virando internet, né? Então, isso vai facilitar a vida. Então, a gente acaba quebrando algumas barreiras que tinha em alguns mercados, justamente por cabos proprietários, por questões de distâncias e alimentação, algumas coisas desse tipo, a gente acaba quebrando essas barreiras e ajudando o projetista a desenvolver uma solução melhor com a internet. Então, pode ser flexível, posso ter direto uma conexão com esse conector, eu posso ter eles partir de um ponto de consolidação com cabeamento tradicional. Então, existem várias formas de fazer um projeto com esse tipo de solução. E, além disso, além de levar dados em grandes distâncias, e eu também posso ter, junto com essa tecnologia, o que a gente fala de 802.3 BU, levar o Power over Data Line.
Então, eu consigo também levar a alimentação, mesmo com esses dois pares, para os dispositivos, dependendo da potência de cada dispositivo, então demanda projeto, mas eu também posso alimentá-los. Então, eu acho que existe um bom mercado para esse produto. Então, ele entra no mercado, como toda novidade, entra meio tímida no mercado, mas com o tempo ela acaba ganhando seu espaço aí para atingir esses novos dispositivos que também vão começar a entrar no mercado. Você vai trazer para o mundo do TI novamente a mesma coisa que aconteceu já há muito tempo com o PBX, com telefonia, que ao virar IP veio para a TI, depois aconteceu com CFTV, virou CFTV IP, veio para a TI, e agora toda a área de automação vai conseguir se transformar em Ethernet, porque a revolução não é só no cabo, né? O cabo, com certeza, mais fino, conector padronizado, chegando a 1 km, levando energia elétrica junto, em si só já é uma grande vantagem. Mas o que vem junto com isso é que agora vai ser Ethernet, é a mesma Ethernet que todo mundo já conhece os frames, os roteadores, como tratar isso, entrando em switches, escalando em velocidade desde 10 MB até os 400 GB, numa rede Layer 2, quer dizer, é um ganho em todos os sentidos, né? Então, assim, e alguns mercados que tinham, sempre teve, até hoje, né? Não vou dizer que não tem, mas até hoje alguns mercados têm medo um pouco do Ethernet, está acostumado com o seu padrão, mas você começa a ver que a própria estrutura Ethernet para alguns ambientes estão melhorando, estão criando maiores segurança. E como você falou, e o Ethernet é algo muito conhecido. Então, você criar sistemas de segurança para determinados ambientes, criar seus firewalls. Então, quando a gente fala da indústria, então tem firewall específico para o ambiente escada, por exemplo. Então, você consegue ter uma única plataforma, uma única sistema de comunicação, né? Então, conhecer o Ethernet acaba virando padrão para todo mundo. E assim, você pega os nossos clientes, a gente tem bastante cliente no mundo Ethernet, perdão, no mundo de indústria, e algumas coisas já estão, a história lá do time de operação, né, no time de automação com o time de TI. Então, TA e TI está cada vez mais próximo, conversando muito, essa história da indústria 4.0. Então, já sentam, já desenham, fazem os projetos juntos. Então, está mudando bastante o conceito do mercado. E principalmente por isso. Então, vamos falar do Data Center Edge. Então, antigamente a gente tinha alguns problemas de chegar à comunicação. Então, ninguém falava. A gente bate esse papo, Marcela, de indústria 4.0, por exemplo, desde lá de 2013, 2012, a gente já conversa sobre isso. Quando a Alemanha começou a falar muito disso, a gente já estava batendo um papo sobre essas coisas. E aqui no Brasil, a grande dificuldade era justamente ter comunicação chegando nessa indústria. Pega uma indústria no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Mato Grosso, no interior de Goiás. Como que eu chego com a comunicação? O que adianta falar de indústria 4.0? O que adianta falar de toda essa revolução se nem internet direito as pessoas tinham? Hoje esse cenário já está mudando, e já mudou, e está chegando a internet com mais confiabilidade para esses clientes, e o Edge vai ajudar muito nisso. E a hora que isso chega, a hora que a comunicação exterior chega com qualidade para esses ambientes industriais, essa transformação começa a acontecer também dentro da indústria. Então, a gente já falava isso naquela época, né, para os próprios clientes de indústria, fala, prepara o seu ambiente, porque uma hora isso vai acabar acontecendo. Sim. E veja que engraçado, na mesma conversa a gente falou de um lado 400 GB, do outro 10 megabits, né? Você vê Coexistindo, que né? você vê que tem mercado para Continua. tudo. Então não Desde adianta um falar 10 parzinho meg com não. 10 megabits. Não, a gente fala em 400, 800 GB em fibra e está falando de um parzinho metálico com 10 mega. Então, E tudo coexistindo hoje para fazer essa comunicação toda chegar até ali na pontinha, né? Naquele sensorzinho de temperatura que está do lado de fora, ou seja, janela, ligado na mesma rede que vai chegar de um servidor a 400, 800 GB de velocidade aí numa nuvem, num hyperscale, né? Em alguns milissegundos. É engraçado, voltando para a história do cobre, a gente costuma falar muito, né? Eu costumava escutar muito, não falar muito, escutar muito, né? Não, o cobre vai morrer, principalmente em prédios comerciais, agora com a pandemia
a coisa ficou um pouco mais difícil para prédio comercial. Mas a gente fala, o cobre vai morrer, o Wi-Fi vai dominar. Realmente é uma coisa interessante. O Wi-Fi com mais confiança, hoje falando Wi-Fi 6 ou 6E, alguns grupos de estudo já falando em Wi-Fi 7. Então, começou com segurança, ele começou a abraçar grande parte dos dispositivos, né? Controle de acesso, câmeras e vários outros dispositivos dentro do ambiente comercial. Só que é engraçado, e assim, o computador, né? Você pega o nosso laptop aqui, você chega num ambiente comercial, você não conecta mais do cabo, a não ser quando você realmente tem necessidade, mas se o Wi-Fi é bem projetado, bem instalado, você não tem muita necessidade do cabo. Então você fala, poxa, realmente reduziu drasticamente a quantidade de cabos dentro desse ambiente comercial. Mas se você parar para um outro lado, por causa disso tudo que a gente começou a falar, começou a migrar para o forro. Então, aquela quantidade de cabo que diminuiu no piso migrou para o forro, porque agora a gente começa a falar em vários dispositivos conectados, dispositivos IoT, ou dispositivos mais simples, como iluminação. Então, a gente começa a falar novamente, há quanto tempo a gente está falando de iluminação com PoE e Ethernet, né? Redwood, que eu diga, né? O Redwood, que eu diga. Então, a gente começou a falar novamente disso. Aí o básico, né, câmeras, aí outros produtos que você instala sobre o forro. A gente começa a falar também de outros tipos de sensores, como detecção de incêndio e outros dispositivos, áudio e vídeo, tudo sendo conectados sobre o forro. Então, a densidade de cabo que saiu embaixo do piso começou a subir para o forro. Uhum. Então, É engraçado que esse isso tipo de acontece em produto... tudo. Pode falar. Isso acontece em tudo, né? Você está falando dentro do edifício comercial, residencial, que você vai subir para o forro, aumentar a densidade, porque o Wi-Fi 6, o 6E, vai ter uma célula de cobertura talvez menor para poder garantir latência, garantir velocidade. A gente vai no 5G, é a mesma ideia. Você tem células menores, né? Microcélulas, nanocélulas, para poder atingir velocidades e latências menores. Consequentemente, você tendo muito mais torres, você vai ter que ter muito mais fibra chegando até essas torres para conseguir atender as velocidades e a quantidade de torres para essa densidade mais alta, né? Então, no micromundo, dentro das residências do comércio e também na parte externa acontece exatamente a mesma coisa. Enquanto o Wi-Fi 6 aqui dentro e o IoT precisa de alta densidade de cabos, lá na rua o 5G vai precisar também de uma alta densidade de cabos, só que de fibra. Interessante esse ponto que você pegou, Marcelo. Por isso que é legal esse bate-papo. A gente tem um cliente nos Estados Unidos que é um cliente de telecomunicações, né? Então ele tem uma célula de rádio. Então ele tem lá e ele montou um data center edge, né, para essa célula de rádio, um data center pequeno para fazer toda a parte de processamento do 5G dele. Ele tem um painel nesse pequeno data center dele, nesse data center edge, que chega, cabo externo, chega mais de 860 fibras. Nossa. Então você vê que o volume. Então hoje a gente está falando também, não estava no plano, por isso que é legal mais uma vez é legal esse bate-papo, e chegou nesse assunto. Mas a gente tem as fibras de ultra alta formação, né? Ultra alta densidade. Então, a gente tem fibras aí que tem um cabo, chega a 3.500 fibras com seção reduzida. Então, a gente participou, na verdade, né, porque já mandou isso para a Anatel, do grupo que ajudou a escrever para cabos externos os requisitos aí para cabos de alta formação, né, que são esses cabos Ribbon ou Rollable Ribbon, esses tipos de cabo, justamente por causa disso, as necessidades de operadoras, de alguns data centers, dessa densidade de fibra por cabo. É interessante porque não tem norma ABNT sobre esses cabos, né? O Rollable Ribbon, né? Você tem os de Ribbon até, talvez, mas não tem os Rollable. E precisa de uma norma brasileira para ditar as especificações mínimas que eu tenho que comprar, né? Precisa porque hoje, hoje o que aconteceu? A gente formou um grupo, então teve um grupo que escreveu os requisitos para mandar isso para a Anatel, né? Para a Anatel ter uma referência para poder permitir a venda desses cabos no Brasil.
Mas se tivesse uma norma já escrita, ajudaria um pouco, né? Porque daí já teria a Uhum. própria Anatel teria uma referência de onde buscar uma referência para esse tipo de cabeamento. Hoje a gente fala, esses requisitos foi só para cabo externo, né? Então a gente vai começar a falar de outros tipos de cabo também, cabo de alta formação interno, cabo de alta formação interno e externo. Então vai ter outros, a gente vai começar a falar sobre isso também. E o interno é interessante por causa dos data centers, né? Uhum. Agora eu queria pegar um gancho, porque a gente falou bastante de data center, seja o edge ou não edge, com alta velocidade. E aí a gente já falou, acabou de falar de norma, né, que precisa de uma norma nacional. Lembrando que a gente tem uma norma nacional agora, até me fugiu o número da nossa comissão, inclusive, de estudos, que é de planejamento do cabeamento, e que até recomenda que para você não se perder num data center, nas conexões todas, né, seja ela desde 10 megabits até o 400 gigas, são centenas ou milhares, né, principalmente nos hyperscales, a partir de 100 conexões você já precisa ter algum tipo de automação na hora de você controlar as conexões, né? Nessa nossa norma, ela é igual a 14763-3, que é internacional, né? Até 100 conexões, se eu não me engano, você pode controlar com alguma planilha eletrônica, um outro formato aí mais caseiro, mas a partir de 100 conexões, ou seja, qualquer data center médio para grande, eu preciso ter um sistema automatizado para eu poder saber o que está acontecendo, inclusive as ordens de serviço serem automatizadas. E isso, né, com o Scope tem um sistema que faz isso. Aproveita para falar um pouquinho dele e as novidades, que eu sei que tem novidades nesse sistema aí também, que é o InVision, né? O que você pode dizer? É, Também o já estamos InVision. chegando em 1 hora aqui de live, né? Não vamos estender muito mais, né? Mas Eu vou falar, fala aí, Vitor. falar rápido em Vision não é uma coisa muito fácil, mas eu vou tentar. É, Bom, o InVision ele é conhecido no mercado, né? Então a gente tá no Brasil há mais de 20 anos, né? Então a gente começou isso junto, essa empreitada lá atrás, né, Marcelo, brincando com esse uhum. equipamento. E então está mais de 20 anos no mercado brasileiro e no mundo. O Brasil é um grande consumidor desse produto. Antigamente a gente falava de infraestrutura automatizada, né? Então hoje já tem uma norma. Então em 2016, final de 2016, saiu uma norma internacional falando exatamente disso, que a gente determinou que o nome seria AIM, né? Automated Infrastructure Management. Então gestão automatizada de infraestrutura. E basicamente o que está na norma era o que o InVision faz. A gente até brinca, né? A norma usou muito o InVision como referência para ser escrito aí, porque ela, se bem que ela é um pouco mais simples, mas ela te dá uma referência muito grande para determinar o que é efetivamente um IEM. Então, ela te dá os requisitos necessários. Então, se um sistema não atende pelo menos o que a norma pede, ele não pode ser considerado um IEM. Só que com a norma de AIM, isso surgiu, deu algumas vantagens, porque todas as outras normas de administração de cabeamento estruturado começou a recomendar isso. Então, se você pega a 606 americana ou as normas de administração também internacionais acabam recomendando que você tenha um sistema automatizado para garantir a sua segurança e garantir a continuidade dos negócios aí, ou ter uma rastreabilidade. Então você tem que ter, a norma basicamente fala que você tem que ter, monitorar em tempo real conexões e desconexões e ter todas as informações guardadas para isso. Então basicamente ela fala sobre isso. O InVision é muito mais que isso. O InVision começou com as coisas mais simples, que era basicamente isso, né? Em tempo real a gente tinha todas as informações de todas as conexões e desconexões não programadas. Então a gente tinha essas informações. E ele começou a crescer com mais informações e evoluir. Então hoje a gente já está na versão 9.3, vamos lançar a versão 9.4. E com uma característica simples que começou com uma ideia no passado, que é, por exemplo, de monitorar a parte dos traps SNMPs de switches e dispositivos em gerais, ele acabou ganhando uma característica de gestão que hoje os clientes ficam muito contentes com ele. Então, por exemplo, eu consigo saber
o básico dele, né? Eu consigo saber ter uma planta e ter todas as informações onde estão cada dispositivo conectados. Eu consigo ter um plano de face. Eu consigo ter monitorar por sites remotos. Eu posso, o mesmo sistema, ele monitora vários sites. Eu consigo ter, isso já começa a se tornar algo importante, que foi melhorando, principalmente com os tráfegos SNMPs aí que a gente consegue buscar, né, com as MIBs dos suítes. Eu consigo saber todas as portas conectadas, todas as portas desconectadas, portas conectadas não sendo utilizadas, o InVigio consegue detectar, e ele entrega esse relatório para o cliente, por exemplo, fazer um cleanup, para o cliente fazer um crescimento. O cliente pode criar relatórios para entregar para ele semanalmente, mensalmente. Eu consigo criar dashboards para ser avisado como que está cada estrutura. Então, isso já é o tradicional. Então, e eu consigo, como vocês estão vendo aí, com um clique, dando um trace, que a gente chama tanto no dispositivo que está no rack, que é o controlador do rack, quanto no software, ter uma visão completa de como que está a conexão de ponta a ponta. Eu consigo, e aí começam as novidades. Eu consigo desenhar no meu site, se for um data center, se for um campus, não precisa ser um data center, pode ser um campus, uma distribuição de um campus, um hospital, uma universidade. Eu consigo traçar as rotas de fibra ótica exatamente por onde ela passa. Então, se eu tenho uma queda de uma fibra, como eu estou conectado, vai dar uma informação de uma porta desconectada no sistema, eu consigo saber qual rota que caiu, então já ajuda numa manutenção para o cliente. Eu consigo, por exemplo, como a gente acabou de falar, né, de um para muitos, né, eu consigo ter um MPO com um fan-out na ponta ligando 400 com 4 de 100. Então, eu consigo monitorar individualmente cada uma dessas portas. Então, se uma porta LC desconectou de um switch, ele sabe que aquela porta desconectou, as outras estão operando corretamente. Então, eu falei do plano de crescimento, eu consigo ter isso, localização por geomaps de cada site, de cada por onde passa as fibras óticas. Aí começa a entrar em outras novidades, por exemplo, ele cada vez mais se integra com soluções. Então, por exemplo, eu posso me integrar fazer uma integração com softwares de sistemas de Wi-Fi. Então, eu consigo saber, eu consigo monitorar aquela antena. Dependendo de quem está conectado naquela antena, eu não posso não saber aonde está aquela antena, mas se ela está conectada naquela antena, eu consigo saber aquele IP que está trafegando ali. Eu consigo bloquear para ambiente de healthcare, por exemplo, bloquear algumas portas, amarrar, na verdade, alguns equipamentos por MAC address, por IP ou MAC address. Então, se alguém desconectou aquele IP e conectou em outro local, eu vou saber. Então, eu consigo ajudar o cliente na rastreabilidade daquele item dentro do ambiente de saúde ou na indústria também. Hoje a gente consegue ajudar o cliente, tem uns testes que nós fizemos com um cliente na Europa, com realidade aumentada, então com celular com realidade aumentada, usando integração com alguns tipos de sistemas para realidade aumentada, uma pessoa mesmo sem grande conhecimento, ele conectado com um especialista do outro lado, ele começa a mostrar a porta, então começa a colorir a porta, desenhar setas, círculos e ajudar a informar o cliente, o especialista do outro lado ajudar a fazer a manutenção. Então, e outras novidades que ainda não posso falar aí do InVigio que está para vir, que vai dar uma certa revolucionada aí na característica de AIM. Então, tem coisas novas para ser lançado esse ano, então está em fase de teste. Mas, assim, a parte da integração dele está cada vez melhor. Então, integra com vários dispositivos, vários sistemas, e isso está ajudando. Power over Ethernet, a gente comentou um pouquinho do data line, mas o próprio Power over Ethernet, o InVision consegue monitorar e avisar para o cliente quantas portas estão conectadas com PoE, quais dispositivos estão consumindo PoE, qual a classe desse PoE e quanto efetivamente ele está consumindo. Ele pode ter uma classe 1 consumindo 7 watts, mas efetivamente, na verdade, para 7 watts, mas ele está consumindo 4. Então, eu consigo ter uma gestão de energia melhor desse dispositivo. Se eu tenho uma porta conectada que não deveria estar lá, porque ninguém está usando, para eu poder fazer cleanup e ter melhor informação, ou conectar novos dispositivos nesse dispositivo. A questão de aquecimento de cabo, então eu consigo configurar ele, se eu sei exatamente por onde passa o bando de cabo, então eu consigo monitorar o quanto tem de potência nesse bundle e ter
ter uma noção se esse bando pode aquecer ou não, porque a gente lembra muito que PoE hoje, é, o tipo 4 pode ser até 90 watts, e isso cria uma característica de aquecimento, se ele está em bando, tem que tomar um certo cuidado. O Envision dá suporte até nesse nível para os nossos clientes. Então, hoje ele se tornou uma ferramenta muito importante aí para quem precisa gerenciar. E agora, então, que agora a gente tem pouca mão de obra, principalmente a mão de obra não pode, de manutenção, não pode acessar todos os ambientes por causa do coronavírus, então quase tudo sendo gerenciado remotamente, o Envision aos olhos e o suporte que todo gestor precisa aí para quem está gerenciando uma rede. Agora, com o trabalho remoto, como você acabou de falar, mais ainda você precisa ter remotamente tudo na ponta dos dedos, saber o que está conectado, o que não está conectado, por onde, que potência que passa, porque se cair algum serviço, o serviço está lá online, né? Mais do que nunca, né? Serviços de entrega, serviços de compras, vendas online, está tudo funcionando a todo vapor e mais um pouco. Imagina se acontece algum problema físico e as pessoas trabalhando remotamente não têm informação do que está conectado, onde, como, por onde, e tem que ir lá, né? Tem que ir lá se sujeitando a esses problemas do coronavírus e o tempo de deslocamento até chegar ao local fisicamente para ver. E muitas vezes você tendo essa visibilidade toda pelo software, você consegue remotamente, se não resolver 100%, se for alguma conexão, pelo menos mapear e saber exatamente o que tem que fazer, né? Duas coisas simples dele, Marcelo, em cima do que você falou do remoto, que é muito importante, e que esse, na verdade, é até mais antigo, não é nenhuma novidade, ele já faz isso há muitos anos e clientes gostam muito por causa disso. A história do 80-20, do Gartner, lá, a gente gasta 80% do tempo procurando o problema e depois 20% resolvendo, então a gente tenta eliminar esses 80% para ser mais efetivo. Então, quando o técnico vai fazer uma intervenção em qualquer ambiente de TI, ele sabe exatamente o que ele vai fazer, então não fica com dúvida, não tem que voltar para trás. E no caso de crescimento, aquela velha história de sites remotos, o técnico chega até o local, roda 200 quilômetros para chegar no local, chega lá, não tem uma porta disponível para ele poder ligar o equipamento, tem que voltar para trás porque tem que comprar. Então, ou ficar tentando fazer reajuste de alguma coisa para poder liberar uma porta para ele poder usar. Então, essas duas situações, na hora que você cria uma ordem de serviço no Envision, ele já vai notificando o cliente disso tudo, se tem, não tem, ou o cliente, aquela história, né? O cliente pode programar, a hora de chegar a 80% de portas ocupadas, ele ser avisado que aquele switch já está no 80%, que ele precisa comprar um novo. Então, no final do dia, ele acaba ajudando o cliente a economizar dinheiro, a investir a sua verba no local certo. E TI precisa disso, porque as verbas sempre são perseguidas. Sim, sim. E imagina a surpresa se a pessoa tem que pegar um avião para fazer uma conexão. Às vezes acontece isso, né? O técnico tem que pegar um avião para chegar num outro local onde está a sua instalação e não tem a porta disponível lá, uma coisa muito básica, mas é fácil se perder no monte de cabos e conexões, principalmente se você não tem o técnico residente ali 24 horas por dia, né? O que é a realidade para muitos locais aí, né? Então, ou seja, ele é importante para ambientes grandes, complexos, mas também os ambientes um pouco menores que são importantes para a empresa, para o negócio, mas não tem o técnico residente, não tem como ter a pessoa ali localmente o tempo todo, né? Tem que ter a visibilidade em todos os casos, né? É isso aí. Essa é a ideia. Importante notar também que todo esse monitoramento que você comentou não é só para a porta de par trançado, né? Fibra ótica também, né? Incluindo conectores mais novos, MPO, provavelmente os novos, esses ESN que você comentou, tal, também logo vai entrar no Logo entra. monitoramento também, né? O MPO é legal. O MPO, por exemplo, hoje se eu tenho. De 16 ele já tem encaixe diferente, mas se você pega o MPO de 12 e de 24, são o mesmo encaixe, só que eles têm a posição de linhas diferente, né? Então, se você colocar um MPO de 12 onde deveria ter um MPO de 24, não vai subir link nenhum. Mesma coisa ao contrário. Até se caso isso acontece em um data center, o próprio Envision começa a orientar o cliente avisando que alguma coisa aconteceu errada, que para ele poder verificar se não é o conector errado conectado ali naquela porta.
Uhum. Então, antigamente também se tinha muito menos tipos de conectores, né? Hoje começa a ter, além do RJ45, do LC, vem o MPO, daí vem o SN, vem os breakouts, vem o MPO de 12, de 24, de 16, de 32. Então, se você realmente não tem um sistema automatizado, mesmo numa instalação pequena, periga você se perder todo, né? Sim. Fazer E uma assim, bagunça completa. O tempo real dele realmente é tempo real. Então ele avisa muito mais rápido e ele, às vezes eu converso muito com o cliente falando, Luiz, mas boa parte do que você está me falando, o meu switch, o sistema de gerenciamento dos meus ativos já me entregam isso. A grande diferença do InVision é que como a informação que eu preciso, eu trabalho, eu já sei o que eu quero, eu já sei o que está lá, ela é muito mais amigável. Eu não tenho dificuldade de entender. Ele é muito mais fácil de utilizar e muito mais acessível essa informação. Então eu coleto as informações que eu preciso. Então ele é muito mais simples. Então se ele é muito mais simples, ele entrega relatório de maneira muito mais simples. Então eu estou economizando o tempo do gestor para isso tudo. E ele te mostra o caminho, né? Nem o ativo vai dizer, ó, caiu a porta 12, mas não vai te dizer que essa porta 12 está conectada a um tal patch pane, que tem um cabo que passa em tal lugar, tem uma emenda, tem uma conexão cruzada em tal rack para chegar lá no servidor. Você teria que fazer tudo manualmente, né? E é o que você falou do 80-20, né? Você vai ficar 80% do tempo seguindo essa porta 12 para saber que alguém desconectou no meio do caminho lá, e o InVision te dá isso na hora, né? Exatamente. Dá isso quase instantaneamente. E para cada conexão que ele mostra, que vocês viram agora há pouco na tela, para cada conexão que ele mostra no caminho, ele te dá tudo que está aplicado para essa porta, incluindo se é uma porta de equipamento, a parte de serviços, a VPN, toda a parte que está aplicado para essa porta, ele te informa. Legal. Bacana, Luiz. Já estamos em 1h17 já de live. Acho que já está na hora da gente ir, né, encerrando. Só resta agradecer muito a sua participação aqui no canal. Eu vou lembrando que eu vou editar e lançar uma versão aqui no YouTube, tirando alguns cortes aí dessas horas que eu caí, que você caiu, tal, para deixar mais enxuto. Lembro que a última vez que a gente fez uma filmagem foi lá no showroom da Conscope, daí você ia fazer uma reforma lá, daí você falou, quando acabar a reforma vem aí, mas veio aí a Covid, e aí vamos esperar mais um pouquinho para eu voltar lá e a gente fazer uma continuação. A hora que você voltar, né? já vai ter novidade. A gente vai, ainda não consegui mexer no meu showroom ainda, mas a gente vai criar um showroom bacana, cara. Vai ter novidades aí, depois a gente comenta. Legal. Deixa a gente terminar, a gente faz um convite para você ir lá. Legal. Bacana. Obrigado mais uma vez, Luiz. Lembrando que vai ter essa versão ao vivo e depois a versão gravada. Quem quiser colocar nos comentários também do vídeo depois, em qualquer uma das versões aí, se tiver dúvidas, a gente caminha aqui para o Luiz, ou se for para mim também, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também dados de contato do Luiz, né? Se vocês quiserem alguma informação extra aqui. Depois, Luiz, me manda o que você quer que eu publique aqui embaixo, e-mail, sei lá, um link aí de página, tal, homepage, e me manda aí que eu vou deixar publicado aí para o pessoal entrar em contato com você, tá bom? Tá ok, pode deixar, eu mando para você. Legal. Obrigado, Marcelo. Bom, também agradeço aí a participação aí, o convite. Estamos disponíveis aqui. Toda vez que você precisar, me avisa. E obrigado a todos que participaram. Valeu. Obrigado, Luiz. Obrigado à audiência toda. Vamos encerrando aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Fiquem seguros.